Olá, muito boa noite. Nós estamos começando mais um programa Espaço Mais, diretamente da TV Ágape, Facebook e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu creio que essa noite é uma noite muito gratificante, em que vamos falar de um tema muito, mas muito relevante. Vamos falar sobre a prevenção de doenças neurodegenerativas e outras através da estimulação cerebral. E para falar desse tema tão atual e tão importante, eu chamei a doutora Sueli Carizio. Doutora Sueli Carizio é professora, ela já foi diretora de escola, psicopedagoga clínica e, após várias especializações, hoje terapeuta interdisciplinar. Boa noite, doutora Sueli. Como a senhora está? Tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. E quero dizer que sou grata, né, por estarmos aqui neste momento, no encontro que eu realmente creio que foi assim direcionado por Deus. Amém. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Sueli, fala para a gente um pouco da sua carreira profissional, como começou, conta um pouco para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu sou serva de Deus. Em segundo, sou mãe de 2 filhas, casei com o Zé Carlos, tenho 2 filhas, né? Valquíria, Betânia, tenho um neto, um genro, André. E quando eu me casei, eu estava fazendo a administração de empresa. Aí fiquei grávida, parei. E depois eu fiz ciências e matemática e fui dar aula. E depois eu fiz pedagogia para estar formando o Colégio Batista, aqui na Igreja do Progresso. Fiquei um tempinho ali e pude ir assim presenciando as dificuldades que as crianças tinham. E através disso eu comecei a fazer cursos na área de logoterapia, que é maravilhoso, que busca o sentido da vida. Eu fui fazer especialização na área cognitiva e por aí vai. E finalmente me deparei com os estudos da neurociência. E a neurociência, ela me abriu assim a visão, porque a neurociência, ela estuda o cérebro, que é o comandante do nosso corpo. E através disso, eu comecei a fazer a estimulação do cérebro. Sobre essa questão da terapia integrativa, o que seria isso? Bom, quando eu assim contemplo o mundo, né, eu vejo a criação de Deus, eu vejo uma rede, né, planetária, eu vejo os animais, eu vejo a parte material, eu vejo a parte humana, e eu vejo uma integração. E essa integração, eu vejo o poder de Deus comandando tudo isso. E no ápice dessa criação, né, ele criou o homem e a mulher. E ele colocou um comandante, que é o cérebro. E o nosso cérebro, ele tem o quê? Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social e ele é espiritual. Então aí eu fui buscar nessas áreas estudos que fizeram com que eu integrasse todas as disciplinas que explicam o que nós somos, quem somos, por que estamos aqui e qual é a nossa missão. Então, essa junção de coisas seria a neurociência? Não. Ou é diferente? Não, é uma coisa, uma coisa completa a outra. Sim. Né? A neurociência é o estudo do cérebro, que comanda através de energia elétrica, né? Através de impulsos elétricos, todos os nossos órgãos. Então é ele que comanda o coração, é ele que comanda os nossos músculos, é ele que comanda o nosso pensamento e ele está interligado com a nossa mente. Então, quando a gente estuda neurociência, a gente vai ver a parte biológica.
Aí depois a gente também vê a parte espiritual, que também está inserido no nosso cérebro. Por quê? Porque através de algumas pesquisas, ali perto do hipocampo e perto da amígdala, na parte central do nosso cérebro, nós temos o ponto de Deus. Então, por que é integrativa? Você vai buscando em todas as disciplinas, né, a explicação do ser humano. Porque toda ciência, ela partiu da filosofia. E a filosofia, ela foi se especializando, né? Foram se tornando em várias ciências, biológica, física, matemática. E hoje a nossa tendência é integrar todas essas ciências para poder explicar o homem e para poder também entender todas as patologias que nós temos hoje. E qual que seria assim essa contribuição aí do cérebro, né? Do estudo do cérebro, de uma forma geral? Então, a contribuição é o seguinte: até bem pouco tempo, né, as autópsias eram feitas em cadáveres. Aí depois nós tivemos a felicidade de termos uma tecnologia que a gente podia observar o cérebro através do computador, né? Então, hoje, nós podemos ver todas as partes do cérebro com as pessoas vivas. E nós podemos ver também como a nossa emoção. Quando a gente ouve uma música, a gente vê qual parte do cérebro brilha, né? Quando a gente faz um exercício também, a gente vê qual parte do cérebro que brilha. E isso facilitou para desmistificar que o cérebro não pode fazer novos neurônios. Então, com a descoberta da neurogênese, que é a ciência que estuda a formação de novos neurônios, nós começamos a perceber, né, que com a estimulação cerebral, nós podemos ter 80 anos, 90 anos, 100 anos com o cérebro totalmente ativo. E com isso, nós fomos estudando todas as formas de estimulação que o nosso cérebro precisa para que nós tenhamos uma saúde plena. Quando a senhora fala assim, que o cérebro pode, né, ser totalmente ativo, e essa questão do Alzheimer, né, que é uma doença aí tão atual, que tem afetado aí tantas pessoas, qual seria a definição do Alzheimer? Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Então, ela ocorre porque no nosso cérebro nós temos a beta-amiloide. E essa beta-amiloide, ela é tipo assim um lixeiro do cérebro. Ela é tipo assim uma teinha que vamos supor que entra um vírus lá, né? Ela capta esse vírus e mata ele e fica lá. E aí, ela vai formando plaquinhas. Formando plaquinhas, ela vai formando placonas. E essas placas grandes, elas vão fracionando os nossos neurônios, impedindo a ligação, impedindo a sinapse de um neurônio com outro neurônio. E isso ocorre principalmente no hipocampo, porque é no hipocampo que nós temos a reserva da nossa memória. E aí, quem tem Alzheimer, ele consegue lembrar das coisas passadas e as coisas presentes fica por segundos e depois já esquece, né? Então, através da neurociência, hoje nós sabemos o porquê ocorre o Alzheimer. Porque antes falava, a pessoa ficou maluca, a pessoa ficou senil. Hoje não. Hoje nós entendemos essa patologia
E tem vários estudos para amenizar e tem estudos para prevenir. E é interessante assim que meu pai ele teve Alzheimer, né? E eu lembro assim que ele tomava café da manhã, dali a pouco, dali 15 minutos, estava tomando de novo. Exatamente. Ô pai, mas por que que o senhor está tomando café de novo? Ah, mas eu não tomei ainda. Né? Então, assim, coisas assim, do presente, ele não lembrava. Só que coisas que aconteceu com ele lá muito tempo atrás, ele conseguia lembrar. Né? E por ele ter tido esse Alzheimer, eu tenho chances de ter algo familiar, ou não tem nada a ver, genético? Como que seria? O Alzheimer, ele tem esse viés genético, mas ele também tem outros fatores que qualquer pessoa que na família não teve pode ter, né? Então, tipo, vamos pensar aí na alimentação. O açúcar. Muito açúcar. Muito açúcar. Terrível. Olha que interessante, gente. Né? Muito açúcar muito pode açúcar. acontecer. Inclusive, quem tem câncer, o ideal é não comer açúcar. Né? Por quê? Porque o açúcar ele ajuda a célula cancerígena a aumentar o seu volume, né? O sal, muito sal, farinha branca, né? Por isso que hoje a gente recomenda a alimentação, né? O cardápio mediterrâneo, que é o cardápio com mais peixe, com mais amêndoas, mel, né? Que aí já é um outro assunto, que aí você pode chamar o nutricionista para vir estar aqui falando desses cardápios, né? Então, o ideal seria que todos nós, antes de começarmos uma alimentação, pedíssemos ajuda a um nutricionista. Então, a alimentação é de suma importância. E tem também uma alimentação específica para o cérebro. Principalmente amêndoas. Amêndoas, né? Então, tem vários tipos, por exemplo, beterraba, couve. Então, tem uma lista enorme. Como aí, forma de prevenção. Como forma de prevenção ao Alzheimer. Mas isso aí seria um estilo de vida, então, né? Exatamente. Uma vida toda. Você vê, ó, existem mais chance de uma pessoa sedentária ter Alzheimer do que outra que é ativa. Por isso que a atividade física ela é essencial na vida do ser humano. Até existe uma pesquisa que a parte muscular, quando você está exercitando, né, ela solta um hormônio que chama irisina. E a irisina, ela é tipo assim, uma insulina para o diabético. Então, eles estão fazendo uma pesquisa para estar separando essa irisina para ser tipo uma insulina, como dá para o diabético. Então, se você faz um exame de sangue e você já tem propensão a ter o Alzheimer, aí você já começa a tomar irisina. E aí, os pesquisadores falam o seguinte, mas isso leva tempo. Né? Uma pesquisa aí leva 10 anos, 20 anos, você vê, nós temos pesquisa de HIV há quantos anos? É agora que estão chegando aí numa conclusão. Então, já que nós sabemos que a irisina, ela previne o Alzheimer, nós temos que malhar, né? No mínimo, 150 minutos por semana. Né? Então, no mínimo, aí malhando mais, melhor. E essa questão do exame de sangue aí, como que é feito? Então, dá para saber? O ideal, por exemplo, se eu tenho a parte, meu pai teve, né, como você teve alguém na família tal, com 40 anos, você fazer o exame de sangue. Aí lá no exame de sangue, vai ter o tal 217, que vai mostrar se você já está com essas placas no cérebro ou não. Olha que interessante, né? Hein? Então, por exemplo, se você tem alguém que já teve na família com 40 anos, o ideal já é fazer esse exame de sangue. E aí eu já posso começar a prevenção. A prevenção. Só que a prevenção, ela é o seguinte,
Se você vai numa academia, você não vai exercitar só a perna, só o braço, né? Então, você tem que fazer um check-up inteiro. Né? Igual o carro, você vai fazer lá o check-up do carro, você não vai ver só a roda, você vai ver o carro como um todo. Na academia, você estimula todos os músculos. A prevenção, né? E não é só Alzheimer, é prevenção para tudo. Prevenção para lúpus, prevenção para colite, prevenção para asma, prevenção para depressão. E aí vem uma lista enorme de doenças, né, que a gente pode prevenir estimulando o cérebro. Porque quando você estimula o cérebro, você vai permitir que ele tenha uma plasticidade. Através dessa plasticidade, o que ocorre? Ele faz uma rede neural, e essa rede neural vai impedir, por exemplo, se eu tenho um AVC. Então, eu tive o AVC numa parte do cérebro. Se eu tenho uma excelente rede neural, eu tenho a capacidade de me regenerar muito mais facilmente do que se eu tivesse uma vida sedentária. Né? Mas aí é qualquer exercício físico? Porque tem gente que não gosta de academia, caminhada, por exemplo. O ideal é fazer de tudo um pouco, né? Então, olha, estimulação cerebral. A gente começa, uma boa alimentação. O sono. Temos que ter um sono também tranquilo. Inclusive, quando a gente dorme, existe uma forma maravilhosa que Deus fez, que quando a gente estuda o cérebro, a gente vê Deus. Porque é algo assim perfeito, né? Deus fez o seguinte: existe o líquido raquidiano, e quando você dorme, ele lava o cérebro. Então, esse líquido, enquanto você está dormindo, ele lava 60% do cérebro. Né? Através do sono. Isso. Se você não dormir, você não lava o cérebro. Olha. Né? Então, essa lavagem permite que nós tenhamos um cérebro mais pensante. Né? E essas pessoas que, por exemplo, falam assim, eu dormi 5 horas e já foi suficiente. E aí, é a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa. É claro, né, que cada um tem a sua forma de ser. Mas o ideal é você dormir 8 horas. Né? O ideal. Né, para que você tenha uma estimulação correta. Então, veja bem, o cérebro, voltando só um pouquinho na alimentação, das 2.000 calorias que a gente precisa, que o nosso corpo humano precisa, 600 vão para o cérebro. 20% da energia que gasta vai para o cérebro. E o cérebro, né, a parte do cérebro no nosso corpo é 2%. Então, se ele é 2% que é o cérebro, ele gasta 600 calorias e 20% de energia. Né? Por isso, pensando nessa lavagem do cérebro, a importância de tomar água. O nosso organismo precisa de água. Porque a água, ela é o canal condutor das ondas elétricas, que o cérebro comanda todo o nosso organismo através, né, dos neurotransmissores. E aí, retomando, nós falamos da alimentação, do sono, né? Nós precisamos também da meditação. Que aí, se eu estou com o cérebro muito poluído, então pensamentos que vêm, aquela dificuldade que pode levar a uma ansiedade, aí eu tenho que meditar, porque o estresse, ele é terrível. O estresse, ele deforma a célula. Ele deformando a célula, se você pegar uma pele de uma pessoa sem estresse e outra pele, uma pessoa com estresse,
Você vai ver, é totalmente nebulosinha, assim. Uma é lisinha e a outra toda cheia de pelo, por causa do estresse. Né? Então, você fazendo uma meditação, você faz com que o teu cérebro fique tranquilo. E aí fala assim, mas para estimular o cérebro, não tem que fazer esse cérebro pensar? E aí que é o engano. Quando existe a meditação, existe uma corrente que faz com que haja uma neuroplasticidade e aí os neurônios começam a conversar entre si. Por isso que é bom também, numa meditação, você estar ouvindo uma música suave. Porque quando você ouve uma música suave, o cérebro, todas as partes do cérebro conversam entre si. E isso aí já foi comprovado através da tecnologia. Né? Então, a música é algo assim maravilhoso. Então, aí você faz essa meditação, você tranquiliza o cérebro e você previne até a depressão. E essas pessoas que ao longo da vida foram muito estudiosas, sempre lendo, né, querendo aprender, exercitando o cérebro, isso seria uma prevenção também para o Alzheimer? Sim. Existem pesquisas que pessoas que estudam menos têm mais propensão a ter Alzheimer. Pessoas que estudam mais têm uma média aí de 10 anos a mais. Por exemplo, se eu vou ter Alzheimer com 70, eu estudando bastante vou ter aí com 80, 85. Se eu tiver, né, algo genético dentro de mim para que eu possa ter esse tipo de doença. Né? E essa geração atual do celular? Né? Hoje, a geração de hoje é o celular. Atrapalha o cérebro em relação ao Alzheimer? Quais são os malefícios? Veja bem, nada eu posso fazer constantemente. Né? Lembra que eu falei que quando eu vou numa academia, eu vou exercitar todos os músculos. Então, o celular, nada contra. Só que tudo tem que ser na medida certa. Então, eu tenho a alimentação, eu tenho o sono, eu tenho a meditação, eu tenho exercícios de EFT, que depois eu vou estar falando, eu tenho a ginástica cerebral, eu tenho os exercícios cognitivos. Né? Então, eu vou pegar o celular e vou jogar um joguinho e vou, através do joguinho, eu vou estar fazendo exercício cognitivo. Não. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem que ser desafiado de várias formas. Então, num dia, eu teria que estar jogando aí 10, 15 joguinhos. Eu jogo um pouquinho um, paro, jogo um pouquinho o outro, paro, e tudo um diferente do outro. E não é só um joguinho que mata o joguinho, não. Tem que estar com jogos diferentes. Por isso que na estimulação cerebral, né, na parte cognitiva, nós temos dama, nós temos xadrez, nós temos pintura, nós temos... você que é professora aí, ajuda? A leitura, nós temos palavra cruzada, nós temos várias coisas, né, que a gente tem que fazer, né, quebra-cabeça, enfim. Uma coisa que está muito em moda, para você fazer uma estimulação cerebral, pega todos os brinquedos que guardou do neto e vai jogar. Né? Então, você não pode só ficar no celular. Você tem que manusear, você tem que ter a visão, você tem que ter a audição, você tem que ter os 5 sentidos atuando para que o cérebro crie novas conexões. Porque o cérebro, por exemplo, eu estou com um, acciono aqui. Eu estou com outro, acciono aqui.
eu preciso criar caminho para que haja uma ligação. É isso que a gente chama de rede neural, que faz a plasticidade do cérebro, né? Então, eu preciso fazer, tipo assim, 10 atividades no dia para estar estimulando o cérebro. A senhora até falou uma vez a questão de mudar de caminho, né? A gente sempre costuma ir no mesmo caminho, pentear o cabelo com o outro braço, né? Aí a gente vai entrar na parte da neuróbica. Neuróbica é essa mudança de caminho. Da mesma forma que a gente muda os nossos caminhos fisicamente, nós vamos mudar os nossos caminhos neurais. Então, o nosso cérebro, ele não precisa de resposta pronta. O nosso cérebro precisa de pergunta. Então, eu não preciso ganhar o jogo, eu tenho que jogar, né? Tomar um pouquinho. Toma um pouquinho de água. Mas é bem interessante isso mesmo, né? Muito interessante. Então, eu tenho que procurar desafiar o cérebro. Então, para que eu possa desafiar o cérebro, eu tenho que estar sempre perguntando. Eu tenho que estar sempre desafiando. Por exemplo, quando eu vou estudar uma língua, eu estou desafiando o cérebro. Né? Uma língua diferente, uma né? Língua diferente. Né? Apesar que era bom a gente estudar o português de novo, né? Porque... Cada hora é diferente, né? Exatamente. Nova geografia. Então, antes de estudar inglês, francês, acho que melhor a gente estudar de novo o nosso saber bem o português, né? Para depois querer fazer outra língua. Exatamente. Então, quando a gente estimula, a gente cria novos caminhos, né? Criando novos caminhos, o cérebro fala, opa, eu estou precisando de neurônio. Aí o que ele faz? Ele vai através das células glias e também, né, da parte ali do hipocampo e da amígdala, tem uma parte circular, que aí ali começa a se formar os neurônios. É lindo. É que a gente aqui não dá para pôr o slide, né? Aí eles vão formando os seus neurônios. E aí ocorre uma coisa interessante. Os novos neurônios têm que ser estimulados, senão eles morrem. Então, esses novos neurônios, eles têm que fazer conexão com os neurônios antigos da memória, para formar memórias novas. Então, no Alzheimer, se eu faço essa estimulação, tudo isso que eu tô falando, eu vou diminuir essa questão, tomei café ou não tomei café. Né? Porque eu estou formando novos neurônios, e esses novos neurônios vão fazer sinapses com os neurônios antigos, formando uma nova corrente de informação. É de Deus mesmo, né? Sabe, olha, quando a gente estuda o corpo humano, quando a gente... Complexo, mas... Sabe, é algo assim impressionante. Eu estava vendo, só fugindo um pouquinho do Alzheimer, pensando um pouquinho no mal de Parkinson, que também é uma doença terrível, e ataca o cerebelo, né? E é o quê? É a conexão de um neurônio com outro neurônio e passa a dopamina, né? E com o tempo, devido a algumas dificuldades também, que só o médico que detecta isso, aí vai passando pouca dopamina e começa o cerebelo perder a sua função, que é de estabilidade e de controle motor. Por isso, o mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Né? E aí, hoje, Deus me deu um insight, porque hoje ocorre mais mal de Parkinson que antigamente. As crianças não brincam mais. As crianças não exercitam mais. As crianças ficam na frente do computador. Então, o que ocorre?
não estão fazendo sinapse correta no cerebelo. Né? Então, o que nós temos que fazer? Pôr essas crianças para correr atrás de uma bola, pôr essas crianças para nadar, tirar um pouco do celular, tirar do computador, sabe? Porque você vê que a estimulação dessas sinapses, que é o reflexo de todas essas doenças neurodegenerativas. Que coisa. Né? É toda uma cadeia, né? Uma coisa vai acarretando a outra. Exatamente. Então, você vê que, ó, se a gente estimula o cérebro, né, nós temos uma plasticidade, nós temos mais neurônios, nós temos mais conexões, nós temos mais ligações elétricas, né, que a sinapse é através de ligação elétrica e química, que são os neurotransmissores. Né? Então, nós temos uma vida com saúde plena. É. E a questão do Alzheimer, quais são os sintomas iniciais? O sintoma inicial, você já falou um. Tomei café. Perda de memória. É a perda de memória. Presente, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que quando a pessoa, quando os familiares percebem que aquela pessoa esse negócio de esquecer chave, todo mundo esquece. Esse negócio de esquecer óculos, todo mundo esquece. Onde eu pus o óculos? Você vê, aí tem as crianças. Onde eu pus tal brinquedo? Mas quando você percebe que é uma coisa sistemática, né? Então aí por isso que as pessoas ao redor, elas têm que ficar de antena. Que observar, repetidas. Tem que observar. Situações repetidas várias vezes, né? Exatamente. Então, ela subiu a escada, foi no lugar, o que eu vim fazer? Tá. Lembrou? Beleza. Agora, o que nós temos que reparar é o seguinte, é quando ela não sabe que não lembrou. Aí que é o sinal de alerta. Porque às vezes a gente esquece e lembra, daí uns 5 minutinhos lembra. Né? Então, isso aí não é perda de memória. É que a nossa vida hoje, a gente tem que andar com uma agenda debaixo do braço. Sim. Senão, a gente não consegue lembrar realmente tudo que a gente tem que fazer. Agora, o principal é quando eu não sei que eu esqueci. Não, você tomou café? Não tomei. Né? Você tomou café? Ah, é verdade, tomei café. Lembrou que tomou, né? Lembrou. Então, quando lembra, aí não é ainda um sinal de alerta. Né? Agora, quando a pessoa começa, né, a ter atividades que ela fazia antes, não faz mais. Começa a se isolar. Uma outra coisa também, que é terrível, né, que a gente tem que prevenir, é o isolamento social. É o que, infelizmente, ocorreu esse ano. Várias pessoas depressivas devido ao isolamento. Então, uma pessoa começa a se isolar. E quando ela começa a se isolar, começa com a ansiedade, começa com a depressão, e a depressão é um passo para o Alzheimer. Né? Porque aí ela começa a desistir da vida. Né? Ela desiste e ela vai indo, aí ela vai se desligando. Ela vai se desligando e aí o cérebro ele vai murchando. E a depressão murcha o cérebro. Né? Ele vai perdendo os neurônios, porque o neurônio ele tem que ser estimulado todos os dias. E existe assim, estágios da doença que pode levar à morte? Sim. Né? Você começa assim com pouca memória, aí depois você vai perdendo algumas funções e geralmente ataca mais o sistema respiratório. Né? Porque aí você vai perdendo, você vai aos poucos, né? Porque como o cérebro comanda todo o corpo, a partir do momento que ele vai morrendo, as célulazinhas do cérebro, ele também vai
matando. O que seria? Pneumonia? O que? Asma? Asma, depende da onde que o cérebro está morto, né? Aí é a tomografia que vai dizer qual parte do cérebro está morrendo, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se deteriorando. Existe cura para o Alzheimer? Não. Não existe. Não existe a cura. Né? Eles estão tentando, existe muita medicação, mas o que tem que fazer é a prevenção. Prevenção. Então, é fazer o exame com 40 anos, é ter uma vida saudável, é fazer uma lista enorme de coisas, né? Então, vamos recapitular. É um sono bom, uma boa alimentação, meditação, atividade física, fazer ginástica cerebral, né? A ginástica cerebral é uma ginástica que você faz na musculatura do cérebro. Você faz tipo, ó, isso aqui é uma ginástica cerebral, né? Eu preciso unir as duas partes do meu cérebro, direito e esquerdo. Então, com o meu dedo, eu faço 8 de um jeito e faço do outro. Faço assim, faço assim. Então, nós temos 32 atividades de ginástica cerebral que eu faço no consultório. A senhora tem uma clínica, né? Como que funciona? Isso. Então, o meu projeto chama Vencer. Vencer. Né? Então, lá eu tenho grupos de idosos e também atendo individualmente, né? Agora, a ginástica, a estimulação do cérebro não tem idade. Você estimula uma criança até o idoso. Então, lá na clínica, os meus pacientes desde criança até adulto, né? Porque você tem crianças com dificuldade de aprendizagem que você tem que estimular. Por isso que agora nós temos uma nova disciplina que é a parte da neurociência da aprendizagem. Você conhecendo o cérebro de uma criança, você consegue captar qual é o problema dela e dar o estímulo certo naquele momento. Naquele momento. Que interessante. E quanto tempo leva, mais ou menos? De pessoa para pessoa? Depende de pessoa a pessoa. Por exemplo, o idoso. O idoso você começa para sempre, né? Agora, uma criança com dificuldade de aprendizagem. Leitura, escrita, cálculo. Leitura, escrita, cálculo. Aí, eu já tive criança com 6 meses, né? Que foi rapidinho. Já tive criança com 2 anos, né? Tive criança que estagnou, que você tem que saber, porque a criança também, ela vai até no limite, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que já está com Alzheimer instalado, eu vou fazer algumas atividades com ela para não piorar, né? Mas eu não posso dar uma esperança de cura, né? Então, para cada caso é um caso. Por isso que a gente tem uma anamnese, entrevista, faz vários exames, né? Aí a gente trabalha sempre com o médico, né? Porque é o médico que vai pedir exame de sangue, é o médico que vai pedir tomografia. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. Em conjunto, né? E se alguém quiser ir lá na sua clínica, gostou desse tipo de exercício, como que faz? Tem o endereço, telefone, só para quem está, né, aqui vendo. A minha clínica é junto aqui com o meu genro. Qual que é o endereço? É a Avenida Raul Furquim, 1295. E o meu celular, que tem também o WhatsApp, é 98139-4704. Aí fica a dica aí, gente. Né? Então, se quiser saber um pouco mais também, né, estamos lá às ordens. Bom, nós estamos no final, né? Foi um tempo assim maravilhoso. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa?
Olha, eu quero dizer o seguinte. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2 que nós devemos transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. Então, se nós queremos ter um mundo melhor, nós temos que estar renovando a nossa mente com todo o conhecimento que a gente puder ter, né? Conhecimento espiritual, conhecimento biológico, conhecimento físico. A gente precisa saber quem é a gente. Precisa conhecer por que eu tenho estômago, por que eu tenho cérebro, por que eu tenho pé, né? Então, eu preciso me conhecer. Então, eu me conhecendo, eu conhecendo esse mundo maravilhoso que Deus criou, eu conhecendo, tendo amor pelo meu irmão, porque eu só posso me amar se eu amar o meu irmão também, porque nós somos uma rede. Então, dessa forma, eu posso transformar o mundo, porque eu estou renovando a minha mente. A minha mente, amém. Muito bom, agradeço demais a senhora. Vou convidar outras vezes, né? O tempo aqui, infelizmente, está limitado, mas é um estudo muito profundo, né? Sim. E com certeza a senhora vai vir mais vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Continua tendo sucesso aí na sua profissão, que realmente é diferente, né? E maravilhosa. Obrigada. Então, nós terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, por você ter estado conosco até agora. E até a próxima. Amém? Deus abençoe você e sua casa.